Processo de criação, dia 30 de julho de 2025, 8 horas e 9 minutos. 1 hora menos do horário de Brasília. Só tomando chamate, que eu coloquei um pouquinho de gengibre, mas acho que ficou muito fraco. Oi, gente! Juliana está sentada em sua cadeira de cordas, tomando sol e com 2 casacos e uma cobertinha. Mesmo assim tá com frio. Ela estava me falando sobre como ela gosta de heróis e anti-heróis. Eu dou tails. Como é que você fala? Que tem uns que são do bem e outros que são do mal? É verdade? O tails Como que é? do bem. E quem que é do mal? Robotnik. Como que chama? Robotnik. Sim. Aí eu falei pra ela, me veio à mente uma personagem minha que ainda ela não nasceu publicamente, né? Só nasceu pra mim. E essa personagem, ela tem invadido outras histórias também, né? E eu falei pra minha filha, filha, você sabia que a mamãe também tem uma heroína? Qual? Então, mas eu não posso falar o nome ainda, porque ela não nasceu ainda, né? Sabe aquela criança que você vai ter e você deixa pra falar quando nasce? Falar... Tem casais que deixam, né? Pra falar o sexo, falar o nome, tudo, fazem completa surpresa. Então, eu geralmente gosto de fazer assim em relação aos meus personagens, que são como filhos. E vendo esse gosto dela, eu percebi que os meus personagens, eles não são apenas bons, apenas ruins, entendeu? Eu sempre deixei eles assim, como sombra e luz, que eles oscilam, né, entre a luz e a escuridão. Então, geralmente eles não são, ó, esse é do mal, esse é do bem, mas é claro que tem uns que têm mais facilidade para o bem, eu prefiro dizer assim. Tem mais facilidade, né? Outros têm mais dificuldades, têm seus impasses, mas nunca é por eles serem maus, entendeu? Sempre. Tem sempre essa dualidade. E tem uma personagem minha que eu gosto muito e ela... Os personagens, eles vão revelando coisas nas quais eu futuramente ainda vou acreditar, ainda serão minhas causas. E quando eu acordei essa madrugada, eu acordei como se uma chave tivesse girado dentro de mim. E eu entendi como se houvesse... Isso eu já ouvi outras pessoas falando também. Um outro eu de mim tentando me salvar através das histórias. Aí eu entendo porque também as histórias são tão importantes para mim. Pelo menos em um momento da minha vida, quando eu tive síndrome do pânico, foram elas que me salvaram, né? Foi esse o recurso que eu usei e sempre funcionou. Em outro momento da minha vida também, que é no momento que eu senti assim, tudo despedaçar, né? Lá, tava lá as histórias de novo, né? Como recurso. E me deu ânimo de novo. E é um ambiente, eu não falei, eu sou Melissa, sou escritora, neurodivergente, tenho dupla condição, autismo, superdotação. Constantemente me sinto
insegura. E aí, ontem mesmo eu perguntei para Deus, Senhor, por que eu me sinto tão insegura, né? E aí Ele me disse, é por causa da terra. A terra é assim, né? O mundo jaz no maligno, né? Então, Ele me disse, as pessoas que são mais sensíveis, elas sentem mais. Mamãe, E você sente mais. eu vi você. Mas enfim, vamos deixar de lado essa questão do autismo e voltar para o processo de criação. Eu vi essa necessidade de fazer talvez personagens. Eu tenho uma história que eu ainda não terminei, que eu estou lembrando, que tem realmente um personagem, pelo menos, que ele é só mal, extremamente mal. Mas aquele personagem, eu já sei porque que ele é só mal. Mas aí no meio tem um personagem que ele oscila, né, entre a luz e a escuridão. Porque assim, eu não consigo falar de um ser humano, de fato, dizendo que ele é só mal. Parece que eu estou mentindo, entendeu? Eu acho que a única situação que eu acho que eles são apenas maus são a questão dos psicopatas, mas em relação a todo ser humano, o pior que seja, né, que tenha roubado, que tenha feito muita coisa errada, eu ainda acho que a luz paira sobre essas pessoas, né? Mas assim, enfim, eu vejo agora como minha filha gosta dessa questão do herói, do anti-herói. É possível que eu faça. Eu não gosto de fazer as coisas de modo, só porque todo mundo faz, tem o herói, o bandido. Eu não vou muito por aí do que as pessoas estão querendo, não. Eu tenho que sentir, eu vou ter que perguntar para Deus se é isso mesmo, na hora que eu estiver escrevendo, se eu sentir que é isso, pode ser que eu pode ser que eu faça algo mais desse sentido, mais puxado, assim, de que, né, sei lá, mais revelador, talvez, que eu tenho chamado de sordidez, né, o que é sórdido, o que está por trás, né, as intenções, entendeu, o que está por trás de alguma coisa, para criar o herói ou o anti-herói. Mas, o que acontece? Qual que é o problema de eu criar o herói ou o anti-herói e eu tenho medo disso? A questão da mentira, né? Eu não posso criar um personagem que leve a entender que as pessoas eu digo, personagens que eu vou criar, eles têm que estar de acordo com as ideias dos outros personagens, das coisas que eu tenho trabalhado com Deus, das ideias sobre a unidade, o todo, né? Não simplesmente fazer um personagem, sabe, para que ele fique legal. Não é essa minha intenção, não. Porque sempre nas histórias é assim. Pode ter um personagem ruim, ele aparece ali momentaneamente como um anti-herói. Quer ver?
eu tenho, na primeira história, eu vou tentar lembrar, o Laines, irmão do Liano. E ele tem uma amizade muito bonita com o irmão dele. Eles são melhores amigos, eles crescem juntos. Eles são filhos da Anne. A Anne, ela é rainha, né? Casou com o rei Emanuel. Sei lá se é Emanuel, se é Emanuel. Acho que é Emanuel, enfim. Mas ela prepara os dois filhos para libertar o povo dela, porque ela é uma escrava que casou com um rei e ela tem esse sonho de libertar a pátria dela, que é, se não me engano, Roseiral. E quem começa a fazer esse processo é o Liano, é o filho mais velho. Só que é assim, de noite a mãe conta histórias sobre o povo dela, que ela amava aquele povo, que aquele povo sofreu, né? Que aquele povo foi conquistado, passou por uma unificação. E aí prepara o coraçãozinho deles para eles serem pacificadores, para eles libertarem o povo dela e tal. Ela prepara toda noite, ele não sabe. Ela faz esse trabalho todos os dias. Como dizia minha mãe, de grão em grão, galinha enche o papo. Mas o que acontece? O coração de um vai enchendo do amor dessa mãe, que ela vai. O outro não. O outro, ela fala, entra por um ouvido, sai pelo outro. Ele acha só mais uma historinha bonita. E o pai, de dia, começa a preparar os filhos para a guerra. Então, eles vão aprender tudo de guerra. Só que quem ele mais prepara é o filho mais velho, é o Liano. Só que ele tem um grande engano em relação a esse filho. Esse filho tem coração muito bom, muito mole. Ele não tem jeito de fazer guerra. Ele é muito manso. Só que o pai não acha isso. Porque ele finge, né? Ele finge porque ele tem medo do pai. O pai é muito autoritário. E aí ele começa a dizer pro pai dele, vou pra Roseiral. Ah, vai, meu filho, vai, vou aprender a língua deles, tal. Não, porque... Aí o pai dele fala, isso mesmo, vai, você precisa aprender as coisas do inimigo para você arrasar com esse inimigo. Só que, talvez, eu não sei, mas eu acho que ele já tinha no coração dele de criança, de libertar o povo dele. Ele começa a ir, ele começa a se apaixonar por aquele povo. Ele aprende a língua, ele aprende os costumes. E ele vê que realmente a mãe dele estava certa. E o pai estava errado. Não é para acabar com essas pessoas, né? Mas o pai, ele só pensa em dinheiro. Ele não tá nem aí com as pessoas não valem nada para ele. Eu contando a história. Um dia a Poliana, que é meu sonho, né? Poliana, se um dia você ouvir esse áudio, a mamãe ama muito você. E quando eu ouço você falando dos personagens, acendeu ontem no meu coração, nossa, eu queria tanto que a minha filha pudesse ver os meus personagens, pudesse dizer, o Liano, o Laines, a Missandra, a Anne, e pudesse vivenciar esse mundo que eu criei, né? Enfim, por enquanto ela tá só no mundo dos outros, né? Mas, enfim. E aí, o Laines, ele vai crescendo sabendo que ele vai ser o irmão do rei. Então, ele não vai ser importante. Mas ele já cresce conformado. Só que
ele desde criança, ele viu o irmão dele tendo alguns encontros estranhos com uma criança, uma menininha, né? E ele via que o irmão dele era apaixonado por essa. E ele não sabia, né? Mas talvez até desconfiasse que fosse. Eu acho que a história mostra que no fundo ele até já sabia quem ela era. Ela era a mulher proibida. E essa mulher proibida, ela vem de gerações e gerações de mulheres que tem uma história de uma grande esposa, que ela foi para um casamento arranjado naquela época. E essa história fala que, né, dos casamentos arranjados, então o amor estava proibido, o amor é proibido, então casamentos arranjados, e ela casa, tem esse casamento arranjado, daí tem uma fogueira, eles têm uma espada, no que eles fazem um ritual, assim, eles passam a espada no fogo, aparece uma palavra. E essa palavra mostra para ela uma verdade, né? Ela já está com a aliança na mão, ele também, o marido dela. E daí quando aparece assim, aparece a palavra que revela para ela que ele é o assassino de toda a família dela. O marido dela. E aí, enfim, ela vai, né, para a noite de núpcias. Olha, por bastante tempo eu criei essa história por intuição. Eu não sabia o que era, sinceramente, as pessoas me perguntavam, o que é a mulher proibida? Eu falava, é uma mulher que ela tem superpoderes, ela tem um poder sobrenatural, que é o que esse Line fica atraído, né, Lines. Ela é assim, quando ela se apaixona por um homem, é o que fala a história, ele recebe um grande poder. Um grande poder. Mas a história fala assim, seria ele capaz de abdicar desse poder por ela? Então assim, o Lines, ele quer esse poder. Então, ele sabe que o irmão dele sempre foi apaixonado pela mulher proibida. Mas o que ele faz? Ele vai lá e ele fura o olho do irmão. E aí ele chega na frente do irmão. E aí quando ele vê a mulher proibida, que ela ainda não é mulher proibida, porque ela passa por uma transformação ainda. E ela não passou ainda por essa transformação. Ela tem uma mudança na cor dos cabelos, né? Ela já está apaixonada pelo Lines. E quando o Liano vê isso, é bem difícil para ele não suporta aquilo, né? Ele sempre amou ela. Só que ela não se lembra dele, ele se lembra dela. Enfim, e aí o Lines fica, eu vou ser o irmão do rei, mas eu vou casar com a mulher proibida. Mas, o que acontece? Aí o Liano, ele abdica do poder. Ele fala, pai, eu não quero. Se for para ir lá matar aquelas pessoas que eu aprendi a amar, não conta comigo, eu não vou fazer isso.
Aí o que acontece? O Lines, que não tinha nada, ele passa a ter tudo. Então ele tem o poder e ele tem a mulher proibida. Então ele só fica esperando o momento em que ela vai passar o poder para ele. E aí, da historinha dessa grande esposa até a história da Missandra, muitas gerações se passaram. E aí eu ficava assim, quem é essa grande esposa? Né? Porque eu escrevi tudo na intuição. Essa grande esposa, ela não suporta o fato de que ela casou com o assassino de seus pais. Em algum momento ela foge para a floresta. Às vezes tem uma questão da aliança. Essa aliança que ela usa, às vezes ela pega fogo. E ela sente como um veneno, às vezes. Por quê? Porque ela casou por formalidade, ela não casou por amor. Né? Ela foi obrigada a casar. E mais, ela ainda descobre a verdade quando sai o nome na espada. Que ela não sabia quem era o assassino dos pais. É o seu marido. É ele. E ela não consegue amar ele. E aí, por bastante tempo, é muito legal essa história, eu gosto dessa história. Às vezes eu ficava pensando assim, meu Deus, será que essa história... Quem que escreveria uma história dessa? Só eu. E eu ficava, mas quem são essas mulheres? E aí, em algum momento, eu entendi. Essa história tem continuação, tá? Por enquanto só tem um. Eu não gosto de série, não assisto série. Eu sou uma exceção. Aliás, eu sou uma exceção em muita coisa, né? Eu sou estranha mesmo. E então, assim, modismo, geralmente eu não tô dentro, eu tô fora. Eu sou esquisita em uns pontos, né? Mas, enfim. Elas são mulheres de assassinos. São esposas de assassinos, de heróis. Se não é Deus que me fez dar toda essa volta para chegar nessa situação, não acredito. Exatamente. Aí que se confunde o herói e o anti-herói. Como é que eu vou? Entendeu? Eu não posso atender o desejo da minha filha. Não dá. Porque geralmente os meus caminhos eles vão na contramão. Aí meu problema de relacionamento com as pessoas, sobre o necessário e o desnecessário, né? Porque geralmente o que elas acham necessário eu não acho, que isso já tem trabalhado aqui, que é do autismo. Então, elas são mulheres que se casaram, que elas são frutos de guerra, sabe? Talvez sejam os prêmios deles de guerra, né? Gostei de você, vou levar você para mim. E às vezes até era a pessoa que matou a família toda. E aí casa com aquela, não, essa eu vou deixar, gostei dela, vou levar para mim. Então são essas mulheres proibidas. Mas eu demorei, anos para entender quem eram elas. E aí, conforme eu escrevo, e eu percebi, principalmente essa noite que eu dormi, acordei assim. E eu tenho entendido que quando eu durmo, eu não só durmo. Alguma coisa acontece. Não sei. Um conhecimento é me passado, uma explicação. Só que eu não acordo com palavras. É sempre um bloco que entra no meu coração assim. É isso. Quando eu escrevo, eu estou me buscando, como se eu estivesse me procurando. Onde está? Onde está? Onde está você? Quem é você?
né? Por que você gosta disso, não gosta daquilo? Por que dói tanto isso, dói tanto aquilo, sabe? E aí, conforme tem coisas que eu escrevi e que me revelam coisas que eu estou falando repetidamente hoje, que eu escrevi anos atrás, que eu escrevi. Sabe quando você escreve uma coisa? Eu não sei, acho que você não é assim, mas eu sou. Porque eu tive que abrir o meu processo, senão os livros não aconteceriam. A gente tem que abrir, se abrir, senão, na verdade, as coisas no natural, elas deixam muito a desejar, né? E no natural, talvez eu realmente ficasse só nas poesias. E a superdotação? A superdotação não é no natural? Tenho minhas dúvidas. Eu acho que não. Eu tenho me visto como estrela. Ontem minha filha falou, mamãe, você é uma estrela, e apontou para a janela do quarto. E eu não falei nada para ela sobre estrela, né? Ela tem pintado um monte de estrelas. E eu olhei assim, não. Porque a Poliana, ela fala umas coisas, tipo, eu não falei nada para ela. E ela já sabe. Então eu não sei. Ela fala coisas que eu não falei para ela. Às vezes eu falei no secreto com Deus. Eu falei no secreto com Deus no banheiro, na rua. E ela à noite, ela vem me falar, mamãe, não sei o que, não sei o que. E aí eu venho assim, não. Eu falei no banheiro. Eu falei no banheiro com Deus isso. Como que ela vem me falar, mãe, não sei o que, não sei o que? Como assim? Então, às vezes eu fico assim, nossa, minha filha, ela não é como eu, ela não fica olhando, parada olhando para o céu. Ela quer desenho, ela quer tudo que... Ela gosta de tudo que estão oferecendo aí. Não que eu não gostasse, eu lembro que eu gostava das músicas que estavam tocando na época, Xuxa, programas infantis. Minha mãe comprava roupinha, botinha da Xuxa, não sei o quê. Só que eu ficava entre uma coisa e outra, entre o mundo e o meu contato com Deus, que eu nem sabia que era. Desses momentos, parado, observando também os adultos. Eu tinha esse lado, pequena psicóloga, sei lá. Eu sempre tive uma tendência para psicologia, várias pessoas já me falaram. Só que eu já tirei do meu coração, porque eu não gosto do curso de psicologia, eu gosto da psicologia para escrever, para dar mensagens, para criar novas rotas, novas teorias, para investigar as coisas. Eu sei que eu lembro na escola que os gregos, eles faziam muito isso de ficar parados, olhando para o nada, simplesmente pensando, que eram os filósofos. Eu acho importantíssimo. A questão é que as pessoas não fazem mais isso. Elas precisam estar preenchidas o tempo inteiro com alguma coisa. Você me oferece alguma coisa. Me oferece um conteúdo, eu coloco na minha cabeça e pronto, eu saio blá, 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 reproduzindo aquele conteúdo. E eu não, eu preciso do vazio. Eu tenho muita... E sempre, das imagens que eu tenho de céu é o vazio. Ou um quarto todo branco, vazio, sem nada. Ou então a nuvem vazia. Por isso a satisfação, ela não está nas coisas, né? Como dizem, menos é mais. Claro que a gente precisa de muitas coisas. Mas eu preciso encerrar.
mas no final da história, o Líano, ele fica com a Missandra. É muito bonito. Eu tenho uma personagem que ela se chama Anne, que é dessa história, né? E aí eu conto um pouquinho antes dela se casar com o rei Emanuel, que é a mesma história da grande esposa, do início das mulheres proibidas, né? Que é uma mulher, na verdade ela é uma menina, ela é bem novinha, não sei se ela tem 12, 13 anos, e ela é avisada, né? Você foi escolhida para se casar com o rei Emanuel. Vamos, Anne. E aí ela fala assim, não, porque ela é escultora. E aí ela fala assim, não, deixa eu primeiro fazer minha última obra. É mais ou menos assim. Até eu quero escrever mais sobre ela, porque eu gosto muito dela. E engraçado, né? Eu sempre gostei muito do Francesco Berdonari, do Francisco de Assis. E eu não sei, tem coisas que são... Você sente uma força de atração te atraindo. Então, eu sempre senti uma força de atração para esse tal de Francisco. Até tem uma história minha que é o Limite do Amor, que eu coloquei um dos protagonistas, chama Francisco. Eu gosto muito desse nome. E aí, eu fui até o Francisco e fiz uma oração para Deus, né? Eu falei, Deus, eu quero conhecer tanto sobre esse Francisco, né? E se for da sua vontade, que o Senhor apareça com o livro para mim, sobre a história dele. Que eu acho tão bonito o desapego dele, porque eu tinha isso no meu coração, que na minha vida eu ia ter que fazer isso, desapego, né? Esse desapego é mais na questão material, que ao longo da minha vida é com a questão do vazio e do preenchimento. Quando você esvazia um quarto, uma nova pessoa vem morar ou dá lugar para novas coisas. Então, só que antes eu não tinha entendido isso, né? E aí é mais ou menos a ideia da luz e da escuridão. Quando você se esvazia do pecado, da escuridão, você dá margem para a luz entrar. Estou esquentando meu chá. Deixa eu lá pegar. Eu não sei, eu estou gravando tantos áudios, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou guardar isso para mim, se eu vou excluir, mas enfim. E aí o livro apareceu. E apareceu bem baratinho no valor que eu podia pagar, que era o que eu tinha falado para ele. Tem coisas que ele responde bem rápido. Não sei se foi bem rápido, mas foi questão de poucos meses, né? E aí, como eu cheguei até o Francisco, eu cheguei até a Edviges, que depois apareceu o livro da Edviges. Daí eu fui olhar. Viveu na mesma época do querido Francisquinho. Querido Francisquinho, eu nunca tinha falado assim. Que legal. Então eu vou ler a história dela. E aí, a Edviges, ela me lembra muito a Anne. Né? Porque ela tem um marido que parece ser muito ruim, né? E ela é muito assim, pacificadora, né? E a Anne, ela assim, ela é pacificadora. Então, enquanto o rei Emanuel lá fica lá, meus filhos pra guerra, não sei o quê, ela à noite
ela vai plantando o amor no coração deles. Hoje eu tava... Não, deixa quieto isso. Vamos falar da Anne. A Anne, ela é escultora, então ela diz, deixa eu fazer a minha última obra antes que eu vá, porque ela vai, ela tem que deixar tudo para trás, não vai levar nada. Ela vai só com o corpo. E lá é uma nova história, né? Só que ela não quer ir, né? Porque ela sabe que ele arrasou com o povo dela, né? E o que restou do povo dela, e ela ainda tem que dar graças a ele do que restou do povo dela, o que é pior. Às vezes as pessoas falam de alguns termos, sentimentos, por exemplo, gratidão. Ela também pode ser maculada, a gratidão. E a gratidão da Anne, ela é maculada. Porque ela não sabe como ser grata por ele. Porque ele arrasou com o povo dela, mas ele deixou que uns poucos sobrassem. Então, assim, ela tem que ter gratidão por ele. Então, assim, isso causa uma grande crise no coração dela. Entendeu? Porque ele não é bom. A maldade dele foi até um ponto e parou, entendeu? Sabe assim? E aí, nossa, muito difícil ter esse tipo de gratidão, né? Mas enfim, ela teve que aprender a ter. Ela faz a escultura. Ela faz uma escultura, uma estátua toda branca. Tomara que eu não me engane, né? Imagina a autora errando a própria história. Uma estátua grande e de mulher, que era como se fosse ela mesma. E aí, enquanto ela faz essa estátua, é o desejo dela de liberdade. Entendeu? Ela deseja ser livre. E é como se ela falasse para a estátua, você vai ser livre, estátua. Eu não. Eu não tenho como ser livre, então eu estou fazendo você para simbolizar a minha liberdade. Então, assim, quando ela termina a estátua, ela tem a visão da estátua tomando vida e saindo correndo até um rio. E aí a estátua cai no rio. Mas não é. Ela provavelmente levou a estátua até o rio e pá, jogou. Como, bom, você é livre, a estátua é livre, eu não. E aí tá. E depois de muito tempo, não acreditem, acha a estátua e aí coloca a estátua dentro do palácio. Porque dizem que aquela estátua é uma santa que realiza, que atende pedidos. E ela fica olhando para aquela estátua, meu Deus, é minha obra. Isso não é uma santa. Fui eu que fiz. E foi assim, né? Eu precisava extravasar a minha vontade de ser livre, eu tinha que deixar para trás, porque eu sabia que o meu caminho não era a liberdade. E aí, enfim, aí ela casa com ele, ela tem 2 filhos. Mas assim, eles não têm um casamento de verdade, um relacionamento, é tudo superficial, né? Ele vai para as guerras dele, ele tem... não sei, acho que eu não falei nesse ponto, né? Que ele tem outras mulheres, mas ele tem sim. Então, aí quando ele morre, ela até fica assim, não sabe o que sente, né? Porque assim, nunca... Ela quase se apaixonou por ele algumas vezes, mas... E aí o que ela tinha no coração era assim, uma raiva que ela tinha dele era
além de você ter arrasado com o meu povo, matado todos ali, né? Além de eu ter que ser grata a você, porque você não matou todo mundo, né? De eu ter dado tudo para você, meu corpo, minha barriga, para você gerar filhos, eu tenho que estar sempre calada, vendo você voltar da guerra com cheiro de sangue, sabe, tendo matado, às vezes matado até pessoas, né, pessoas inocentes. Tudo isso eu podia suportar. Agora você fazer com que os meus filhos se tornem igual a você, assassinos, e chamá-los de heróis, isso eu não vou permitir. Só que aí ela cria esses dois e a força dela de influência para os filhos é à noite, quando ela põe eles para dormir. Só que um deles cai o amor no coração, que é o Lino. O outro acha que é só a mãe. Ah, essa minha mãe, ela é muito sentimental, essa mãe. Não, meu pai tem mais razão, não é mais prático. Então, os irmãos, eles são opostos, completamente diferentes. E aí a Missandra, que é a personagem principal, ela realmente casa com o outro, né? Com o homem errado. Ela casa com o Lines. E ele alcança o poder mesmo. Porque ele não abdica do poder por ela, não. E... essa história, ela vem do sonho que eu tive. Um sonho uma vez, era um sonho uma vez. Que eu era uma rainha. Eu estava fugindo de madrugada. Então no sonho é diferente da história, né? A Missandra, ela não foge. Talvez depois eu escreva a história do sonho, para contar mais do sonho em si, porque eu criei a história a partir do sonho. Mas eu posso fazer a história mais fidedigna, digamos assim, ao sonho. Eu gosto muito. Eu sou suspeita. Eu gosto quando o sol bate nessa pé de romã aqui. Ai, tá a coisa mais linda aqui. Aliás, eu criei uma personagem de frente pro pé de romã. É incontrolável, né? Através de uma visão. E como eu tinha dito, acho que eu não terminei de dizer, essa noite eu acordei, sabe, com uma resposta, que tem um eu meu lutando por mim, através das histórias, buscando respostas. Porque me veio uma personagem que é de um livro que não é publicado ainda, então não posso falar muita coisa. O que acontece? Essa personagem, ela fala tudo sobre os conflitos que eu ando tendo muito conflito interno, né? Por causa do contato com a neurotipicidade. Então essa personagem eu não sabia. Quando eu escrevi aquilo, e aí eu tive que dormir, por isso que sempre Deus trabalha no que eu durmo. No que eu durmo, acordo. Ou, enfim, de alguma forma, ele trabalha como bálsamo, ou então, raramente como resposta, né? Às vezes sim. E eu acordei com essa sensação de, uau, essa personagem, esse meu eu dizendo, porque eu escrevi sobre ela, eu pensei assim, meu Deus, por que eu estou escrevendo essas coisas? Então está saindo isso, está muito estranho, sabe assim? Não, está muito estranho.
E a história dessa personagem, ela fala sobre uma dualidade. Sobre pessoas que ela gosta, pessoas que ela ama, e que às vezes tem algum aspecto ali, um lado B, né, que Deus tem falado. O lado A e o lado B. E ela sofre bastante com isso. E tem outros aspectos dela, que são meus também, que aparecem na personagem Belanina, do conto 29 de fevereiro. A 29 de fevereiro também é outra história que realmente eu tive que continuar. Como eu disse, né, eu não gosto de série, mas eu sempre deixo as coisas assim, conforme a necessidade. Então, a necessidade ela chama. Se a necessidade pede, aí eu continuo. E aí eu senti que era preciso continuar. Então, alguns aspectos da Belanina, do 29 de fevereiro, aparecem nessa personagem que eu não posso revelar nada. Mas é uma personagem do futuro, futurística, né? E que revela também muitas coisas que hoje eu tenho falado sobre o fim da maternidade, o fim da gestação, não falei, né? O fim da gestação natural. E essa personagem, ela tem uns conflitos ali, ela começa a ter uns conflitos, só que eles se manifestam assim, fisicamente para ela. E não é assim, né, que eu como autista vejo as coisas, não é fisicamente. Mas para ela sim, manifesta, tipo assim, o lado B das pessoas manifesta ali para ela. Sabe, como se ela pudesse ver assim, encarnado, alguma coisa. E ela começa a ficar assim, amedrontada, sabe? E é bem legal essa história, mas infelizmente eu não posso falar muito sobre ela. Aliás, eu falei, né, como criar uma pessoa extremamente má, outra extremamente boa. 29 de fevereiro ele mostra exatamente que não é possível. As pessoas mudam, né? Além da dualidade, tem essa questão da mudança. A Belanina era um bebê deixado às portas de um casal que morava num barraco de lona. E no que ela chega, tudo se transforma, né? Aquilo vira um castelo, então assim, ela dá sorte ali para as pessoas, né? E só que um certo dia, ela decide sair. Eu tô cansada de ficar por aqui, eu vou andar. No que ela anda, ela vê outras pessoas passando necessidade, em barracos de lona, como eram dos pais dela. Ela automaticamente ajuda aquelas pessoas, né? Ela sempre faz isso. Então, mas não é uma ajuda assim, enfim, é uma ajuda, ela dá sorte para as pessoas, é isso, as coisas começam a acontecer, as coisas boas. E aí, só que ela tem um negócio que ela hiberna. Ela hiberna, ela dorme, né? E aí quando depois que ela ajuda, neto e avó, né? Acho que é o Tarcísio
e a avó dele. Ela acorda e aí é um castelo. Não é mais o barraco de lona e ela está morando junto com eles ainda. Ela passou bastante tempo dormindo ali. Eles a trataram praticamente como uma prisioneira. Não chamavam assim, mas eles não deixavam ela ir embora, porque ela dava sorte para eles. E aí, um dia, ela consegue escapar. Então, ela vai e ela reencontra os pais dela. E os pais dela voltaram a morar no barraco de lona. E essa história fala sobre o quê? O que é a mudança? A mudança no caráter. Quando ela conhece o Tarcísio e a avó dele, eles eram pobrezinhos, extremamente bons. No que eles perceberam que eles podiam ganhar mais, né, eles começaram a serem guiados por aquilo. Então eles não se importavam se estavam prendendo ela, só estavam usando ela, né, assim. E aí, nessa história, é uma troca o tempo inteiro. Aqui tá pobre, lá tá rico. Depois troca. Lá tá rico, não, aqui tá rico, lá tá pobre. Então, assim, é o tempo inteiro. É essa troca, entendeu? E aí ela fica ali no meio, observando aquelas coisas. E conforme as decepções, que eu chamo de floco de neve, as decepções que ela vai tendo com as pessoas em que ela confiava, que ela amava, vai entrando. Daí eu falo, entra o primeiro floco de neve, depois entra o segundo floco de neve, entra, e ela fala, eu tô morrendo. Quando ela chega para reencontrar os pais dela, eles falam, filha, olha o que fizeram conosco. Daí ela fala assim, o que ela fala para eles? É tipo assim, vocês trocaram, né? Vocês eram, né? Vocês que moravam no castelo e eles moravam no barraco de lona. Agora, tipo assim, só houve uma troca. Vocês falaram para mim, assim que ela fala para eles, que vocês eram todos sócios, que todos eram felizes, que não havia sofrimento, que as pessoas não estavam sofrendo. E era por essa causa que eu tinha vindo e que eu estava ajudando vocês. Vocês me enganaram. Quando eu saí por aí para ver, não era essa a situação. As pessoas estavam sofrendo. E vocês falaram para mim que estava tudo bem. Agora que vocês estão na posição delas, vocês dizem que há um problema. Mas talvez não haja um problema. Tipo, vocês falaram que estava tudo bem, então não está tudo bem? Ela não fala exatamente isso, né? E eles só querem assim, faça alguma coisa por nós. Ela fala assim, olha, eu perdi meus poderes, eu não tenho mais nada, eu não posso fazer mais nada. E aí eles expulsam ela, né? E ela era filha adotiva, né? E aí eles falam para ela ir embora. E ela vai embora. E aí, conforme ela vai indo, ela vai vendo no caminho assim, várias coisas acontecendo, né? Animais morrendo, que às vezes ela, com o poder dela, às vezes ela fazia com que eles voltassem a viver. Enfim, ela fazia várias coisas. E ela sente tanta tristeza, por causa dessa decepção e floco de neve, porque ela achou que ela tinha vindo por uma coisa, e ela via que não, ele estava usando ela para outra coisa, para o egoísmo. E ela olha para aqueles que ela ama, que são os inocentes, e vê eles morrendo. Só que ela também está morrendo. Então ela não pode fazer
infelizmente, nada por eles. E aí eu lembro, enfim, ela tem um acidente, ela machuca a coxa dela, né? E aí eu sei que ela vai casar com o Tarcísio, né? Na verdade, ela foge pra fazer essa... E aí depois ela volta. É como se tivesse combinado, ó, vai, mas você volta. Teve mesmo. Aí ela volta, aí no que ela volta vai ter um churrasco. E aí já aparece essa parte minha, né, vegana, vegetariana. E aí ela vê a carne no espeto assim, ela sente, ai, a dor na coxa dela, que também tava meio que machucada, sabe? Ela sente a dor. E aí ela faz esse paralelo da carne no espeto, da coxa dela, do animal que morreu ali, né? E da coxa dela. É isso. Agora ficar lembrando de todas as histórias. A história da Belanina, ela me dá muito pano para manga, né? Como dizem. E a Belanina depois, ela tem um final feliz, né? Ela sai do castelo e aí ela foge, né? E ela encontra um rapaz que é o Daniel. E aí ela tem um final feliz lá com ele. E depois eu tô tentando descobrir mais quem é essa Belanina e já descobri muito mais sobre ela, sabe? Que tem a ver com várias coisas, de buscas minhas, né? Hiperfocos meus. Então, assim, surge um personagem de forma intuitiva e depois, às vezes eu começo a buscar mais e eu vou descobrindo mais coisas sobre ele. Como aconteceu com a Mulher Proibida, né? É interessante que o Daniel, ele tem um irmão também. Só que é um irmão menor. É uma criança, né? Na verdade. E ele fala, eu tenho um irmão que ele mora no castelo. E esse irmão dele, eu acho que a mãe resolveu dar a ele para que ele tivesse uma vida melhor. Só que ele se tornou uma criança extremamente... Ele pequenininho, ele já era bem ruim, digamos assim. Bem egoísta, bem, sabe? E o Daniel, ele era o oposto desse irmão. Mamãe. Tchau.